Paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos. Hoje, sexta-feira, e nós ainda estamos na lição número 12 do julgamento à ressurreição, e nós estamos indo aí para a nossa penúltima leitura diária, que está lá no livro de João, capítulo 19, do verso 12 até o verso 16, onde a Bíblia nos diz assim: Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrofo. E em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Nessa lição número 12 do julgamento à ressurreição. E hoje, ao meditarmos nesta palavra, na condenação de Jesus Cristo por Pilatos, nós encontramos aqui uma cena, vamos dizer assim, uma cena dramática e cheia de significado. O evangelista João, ele nos apresenta um retrato vivido de como o Filho de Deus, inocente, puro, foi entregue à morte, e não por falta de provas, não, mas por causa do medo humano e da pressão das multidões em cima de Pilatos, né? Pilatos, como governador romano, ele tinha sim autoridade e reconhecia que Jesus não havia cometido nenhum crime digno de morte. No entanto, apesar de sua posição de poder, ele se viu acuado, né? O texto diz ali: Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltas esse, não és amigo de César. Pilatos aqui estava, digamos assim, diante de uma encruzilhada moral. De um lado, a sua consciência lhe dizia que Jesus era inocente, mas de outro, o medo de perder de repente a sua posição, o seu prestígio diante de César, das autoridades romanas, né? Isso tudo pesava sobre ele. A pressão da multidão, os gritos de crucifica-o, a ameaça velada de uma denúncia política fizeram com que Pilatos cedesse. Sim, aqui nós temos um retrato do coração humano sem Deus. Muitas das vezes, mesmo sabendo o que é certo, nós vemos por nós nos deixamos levar, muitas das vezes por medo do homem, pela vaidade, pelos interesses pessoais, o que os outros vão achar, o que os outros estão pensando de mim. Pilatos se preocupou mais com a sua imagem, a sua segurança, do que com a própria justiça, do que com o que era correto a fazer. Não foi a verdade que guiou a sua decisão, mas a conveniência. Ao entregar Jesus para ser crucificado, Pilatos tentou lavar as mãos da culpa. No entanto, a responsabilidade por aquele ato não pôde ser removida com a água. Não, essa cena ela nos desafia sim a refletir. Quantas das vezes eu na minha vida, você na sua vida, quantas das vezes nós nos calamos ou cedemos quando deveríamos defender o que é justo? Esse é o pensamento.
que Jesus iria morrer pelo meu pecado e pelo teu pecado. Sim, isto é certo e haveria de acontecer isso, porque se não houvesse isso, eu e você não teríamos salvação. Mas o que traz a nós a pensarmos agora, quantas das vezes eu abro mão da verdadeira justiça para pensar em mim mesmo? Quantas vezes deixamos que o medo nos impeça de fazer a vontade de Deus? Essa é a pergunta. Por outro lado, nós vemos aqui o cumprimento do plano divino, sim, da redenção. Jesus não foi uma vítima das circunstâncias, não. Sim, Jesus estava preparado e ele sabia o que ia acontecer. Ele mesmo disse que ninguém tiraria a sua vida, mas é que ele a daria de si mesmo. Sim, livro de São João, capítulo 10, verso 18. A condenação injusta faz parte do caminho da cruz. Por quê? Porque ele escolheu salvar eu e você. Sim, enquanto nós estamos aqui nos preparando para essa lição no domingo do julgamento, a ressurreição, né? Que nós possamos estar refletindo em nosso próprio compromisso com a verdade, compromisso com a justiça, compromisso com a fidelidade a Deus. Que não sejamos como Pilatos, que cedeu à pressão, que ficou pensando nos seus próprios interesses, mas que tenhamos coragem de andar no caminho de Cristo, mesmo que isso venha nos custar algo. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos fortaleça para sermos fiéis e que essa lição enche os nossos corações de gratidão por Jesus Cristo, sim, aquele que foi condenado para que nós fôssemos livres, aquele que foi condenado sem ter cometido pecado algum, aquele que foi condenado sem ter cometido crime algum, no meu lugar e no teu lugar, porque sim, eu e você somos pecadores, fora da glória de Deus estávamos, e pela grande misericórdia e amor de Jesus Cristo, agora nós somos filhos adotivos em Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que agora nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Fique com essa palavra, medite na palavra de Deus, leia a lição, leia a Bíblia, leia os comentários, né? Estude para ter o elevo espiritual e para que nós possamos cada dia estarmos sendo cheios do Espírito Santo, que a palavra de Deus possa estar entrando na nossa mente, nos dando entendimento, graça, para nós vivermos nessa terra de maneira correta, justa e dentro da vontade do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor, e até amanhã na nossa última leitura diária dessa lição número 12, do julgamento à ressurreição. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.